Vamos dando sequência e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como inserir essas técnicas de autoconhecimento que a gente falou no vídeo passado, como fazer essa mudança, né, de uma vida automática, de uma vida onde as coisas não têm muito sentido, onde não tem muita conexão. Como que eu faço essa transição? Eu sinto essa necessidade de viver de uma forma mais conectada, eu quero muito me autoconhecer. Qual que é o primeiro passo? O que eu faço primeiro? Né? Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida de como começar a inserir essas coisas na vida. De novo, eu falo para vocês que o que eu vou trazer aqui é uma perspectiva pessoal, tá? Não é de maneira nenhuma uma regra, tá? Eu vou falar aqui da minha vivência e vocês absorvam o que for, o que couber na vida de vocês. A primeira coisa que eu sinto que é o ideal a gente fazer é curar as nossas crenças em relação à infância. A coisa que abre mais espaço em nós para que a gente traga o novo é a gente curar a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe e curar a nossa criança interior. Vou abaixar aqui porque esse tema é lindo. Curar a nossa criança interior significa a gente fazer as pazes com tudo aquilo que a gente viveu na nossa primeira infância. A primeira infância ela é uma fase fundamental, não só para o nosso desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento cognitivo, mas é também um período onde a gente está ali formando as principais crenças que a gente vai carregar ao longo da vida. Então, se você quisesse uma dica de qual caminho pegar primeiro para que eu possa aprofundar em autoconhecimento, trabalhe as suas crenças em relação à sua infância, trabalhe a sua relação com o seu pai, com a sua mãe. Mas, como que eu faço isso? Como que eu trabalho essa relação? Eu tenho um relacionamento difícil com meu pai, difícil com minha mãe. Meus amores, primeira coisa que eu trabalhei em mim e que eu venho trabalhando em mim ainda, porque é um processo longo, não pensem que eu cheguei aqui num nível de perfeição, porque não é essa a ideia. Ainda tenho muitas coisas para trabalhar, mas já curei muita coisa em relação aos meus pais. E quanto mais eu curo em relação a eles, mais a minha vida melhora em todos os sentidos. Os relacionamentos, o financeiro, a relação com a minha filha, a relação com a vida, a relação com a abundância, a relação com o meu trabalho, a relação com o que a opinião dos outros, quanto a opinião dos outros me abala ou não. Tudo isso está conectado com a relação com o nosso pai, com a nossa mãe. Por isso que eu coloquei isso como o primeiro ponto, a nossa base, para que a gente consiga ter uma vida mais alinhada e mais consciente. Alinhar a relação com pai e mãe. Lembra aquela velha história de que honrar pai e mãe? É bem isso. Só que é um pouco mais profundo. Muita gente fala assim, mas eu não sou obrigada a me relacionar, já que meus pais me abandonaram, já que meus pais fizeram isso e fizeram aquilo. Realmente, nós não somos obrigados a nada. Mas se tem uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa vida, se a gente quer uma vida mais alinhada, é a gratidão por quem te trouxe aqui. Né? Como que eu quero ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida alinhada, uma vida plena, uma vida equilibrada, se eu não consigo ser grata por quem me trouxe para cá? Né? A gente não precisa entrar em mérito de religiões, a gente não precisa entrar em méritos espiritualistas, a gente só precisa trabalhar um pouquinho essa nossa percepção de consciência de que os seus pais foram os canais para você chegar até aqui. Se não fossem eles, você não estava vendo esse vídeo, meus amores. Então, como que a gente pode trabalhar essa relação? Existem técnicas maravilhosas que podem te ajudar. Constelação familiar, Theta Healing, Reiki, todas elas. Me perdoe se eu estiver esquecendo alguma, mas eu sinto que as principais são Theta Healing,
Reiki e constelação familiar. São técnicas excelentes que vão te ajudar a entender e assimilar essa relação com seus pais. A meditação, ela também vai fazer isso por você, tá? Conforme você for meditando e se conectando com você mesma, você vai ter a oportunidade de acessar a sua criança interior e trabalhar essa relação com seus pais. Mas eu sinto que o principal é a gente estar aberto para isso, né? Não adianta a gente ir lá e fazer 30 sessões de Theta Healing, 30 sessões de constelação se a gente está bloqueando isso dentro da gente. Então, o que é o principal? É abrir o seu coração. É compreender que o que você passou, o que você viveu lá na infância, foi o que seus pais deram conta, foi o que você deu conta e tá tudo bem. Formou a pessoa que você é, construiu a pessoa que você é. Né? Eu sei que falar isso é muito mais fácil do que viver, tá? Porque eu também vivo isso na minha pele. Então eu sei que uma coisa é a teoria, outra coisa é viver isso na prática, no nosso dia a dia, tá? Mas eu preciso te falar isso, eu preciso pedir que você abra o seu coração para curar essa criança ferida. Pensa, se você tem uma criança ferida dentro de você, como que você deseja ter uma vida alinhada? Como é que você deseja ter sucesso na sua profissão? Como é que você deseja ganhar muito dinheiro? Se lá no fundo do seu coração tem uma criança emburrada, porque ela não recebeu o que ela achava que tinha que receber. Não faz sentido, né? Então, a gente precisa começar pelas raízes. A gente precisa curar as nossas raízes, tratar as nossas raízes, reconectar com a nossa ancestralidade, né? Eu falei do pai e da mãe. Além do pai e da mãe, tem os nossos avós, os nossos outros antepassados. Conforme a gente vai reconectando a nossa relação com os nossos pais, e entendam, meus amores, reconectar a relação não significa que você precise conviver novamente, que você precise inserir essa pessoa na sua vida novamente. Você só precisa compreender o lugar que ela tem, perdoar a si mesma e a essa pessoa para que a coisa ela possa fluir, né? Então essa seria a nossa base, curar as nossas raízes. Por onde eu começo? Terapia também vai te ajudar. Terapia, constelação familiar, Reiki, Theta Healing, trabalhos de criança interior em geral, trabalhos de cura com a criança interior, meditação. Tudo isso vai abrir muito o seu caminho em relação aos seus ancestrais. Eu vou falar um passo a passo, mas a gente não precisa fazer isso linearmente, não. Lembra que a gente já trabalhou essa questão? Que a gente não é linear? Então, além de curar essa conexão com os nossos pais, uma segunda orientação que eu poderia passar é de ressignificar a maneira que você olha para as suas relações em geral. Eu sinto que se relacionar é uma das coisas que a gente veio aprender aqui nesse mundo. Eu brinco até assim que se fosse pra gente não se relacionar, a gente não viver para um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, né? Acho que até já deve estar chegando uns 8 bilhões, não sei, tem tanta gente chegando. Mas a gente veio aqui para aprender a se relacionar. As relações, elas são lindos espelhos do que a gente precisa trabalhar em nós. Exatamente. Então, observe. Se você quer aprender sobre você, observe o seu parceiro, a sua parceira. Observe a sua mãe, o seu pai. Observe os seus irmãos. Observe o seu círculo de amigos. Todos eles são espelhos daquilo que você precisa trabalhar dentro de você. Então, se tivesse um passo a passo, o primeiro seria: eu curo as minhas raízes, eu reconecto com meu pai, com a minha mãe, eu honro a existência deles, eu sou grata porque eles me deram a vida. Segundo passo, eu olho para as minhas relações, que tipo de pessoas eu tenho ao meu redor. Eu olho sem julgar e a partir desse olhar para essas pessoas ao meu redor, eu compreendo o que eu preciso trabalhar em mim. Vou dar um exemplo. Já passei por vários relacionamentos abusivos. Hoje,
dessa perspectiva de uma pessoa mais consciente, o que eu entendo disso. Por que eu estava inserida em relacionamentos abusivos, onde eu permitia que as pessoas me tratassem mal, me fizessem sentir a pior pessoa do mundo, me fizessem sentir presa, não me permitissem expressar quem eu era, não me permitissem expressar a minha liberdade e me fizesse cair numa espiral de sofrimento. Por que a gente entra em relacionamentos abusivos? Alguém arrisca dizer? Porque a gente ainda não se conectou com o nosso amor próprio. Não estou dizendo que se você está num relacionamento abusivo, você não se ama. Estou dizendo que se você está, é porque você ainda não conectou de forma profunda com o amor próprio. Você ainda não conectou de forma profunda com a sua essência. Você ainda não compreendeu o suficiente que você pode ser amada, que você pode ser bem tratada ou bem tratado, que você merece ser tratado de uma maneira diferente, que você pode ser tratada, que você deve ser tratada com respeito, com amor, tá? Então, o segundo passo seria a gente olhar melhor para as nossas relações, olhar melhor para as pessoas que estão ao meu redor, como eu me relaciono com essas pessoas, lembrando que a gente não vai olhar para essas relações e apontar o dedo para o outro, não. É aqui, tá? Se eu estou num relacionamento abusivo, por que eu me permiti viver isso? Por que eu escolhi estar aqui? Também não estou dizendo que a pessoa culpada é quem está ali dentro sofrendo aquilo, não. É diferente. É autorresponsabilidade. Por que eu me permiti viver uma relação assim? Por que eu me permiti, por que eu escolhi estar numa relação assim? Entendem que é diferente a autorresponsabilidade do culpar a vítima? Tá? São dois pontos bem diferentes. E como que eu faço isso, né? Me fala uma maneira mais fácil de eu enxergar as minhas relações, porque quando eu estou dentro delas é difícil de observar. E realmente, eu já estive em relacionamentos abusivos e a gente, quando está lá dentro, a gente não vê que está. A forma mais eficaz de a gente conseguir observar as nossas relações é muita meditação. Muita meditação, yoga, porque o yoga vai te trazer movimento para a sua vida. E quando a gente está estagnado numa relação, estagnado em relações que nos prendem, a gente precisa de coisas que tragam movimento. Então, às vezes o yoga, às vezes uma dança, às vezes algo que te faça movimentar, se você gosta de caminhar, se você gosta de fazer exercício, e mergulhar em autoconhecimento, aprofundar em você mesma, conhecer você mesma. Só quando você começar a se conhecer o suficiente é que você vai compreender o que vale a pena para a sua vida ou não, quais escolhas você vai fazer ou não, que tipo de pessoas você vai escolher conviver ou não. Aprender também que não é egoísmo a gente selecionar as pessoas com as quais a gente quer viver. Tá? Muita gente acha que, nossa, eu não posso fazer isso, porque é muito egoísmo. Acontece muito quando a gente começa a perceber essas coisas, do nosso círculo de amizades mudar muito, né? Muitos amigos vão sumir porque deixa de fazer sentido estar naquele meio. Aquele tipo de relação não vai mais fazer sentido para você e naturalmente essas pessoas vão sair da sua vida. E tá tudo bem, porque daqui a pouco vão chegar pessoas que vão fazer sentido. Como eu disse, a gente tem 7 bilhões de pessoas. Então daqui a pouco vem pessoas que vão te tratar da forma como você acha que você merece realmente ser tratado, tá? Então coisas que a gente pode fazer para enxergar as relações de uma forma melhor. De novo, constelação familiar, porque a constelação familiar ela vai tratar não só as nossas relações familiares, mas ela vai tratar o seu lugar no mundo, ela vai te ajudar a enxergar o seu lugar no mundo. Terapia, muita terapia, intensivamente para você se conhecer. Autoconhecimento profundo, para que você consiga enxergar as suas relações de um lugar diferenciado. E muita meditação, 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 meditação. Tá bom, meus amores?
A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. No próximo eu vou continuar trazendo para vocês essas orientações de como trazer para a realidade, de como trazer para o seu dia a dia essa vida com mais consciência, de uma forma mais amorosa, de uma forma melhor, para que a gente possa realmente encontrar um caminho de felicidade aqui nesse mundo, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!